Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo da obra Temas da Vida e da Morte, no seu capítulo 20º, falando sobre saúde mental, um assunto que de fato exige, de nós uma percepção um pouco diferente, apesar da grande contribuição da ciência, mas o Espiritismo, ampliando os nossos olhos para percebermos algumas situações que se encontram nas entrelinhas, facilita o nosso entendimento e a nossa ação, obviamente, diante dessas situações onde a nossa saúde mental ela é colocada à prova. No estudo da complexidade do homem, a saúde mental possui caráter de alta magnitude, constituindo um capítulo relevante. De fato, quando nós enxergamos o homem, um dos itens, esse capítulo da saúde mental, ela é um capítulo complexo, porque encontra-se intrincada muitas situações. Então, de fato, ele é um capítulo relevante que exige de nós uma atenção e estarmos atrelados a alguns conceitos onde a doutrina colabora bastante para uma ação efetiva. Concomitantemente, o esforço dos lidadores das ciências psíquicas tem sido de grande significação para eliminar ou minimizar os males que decorrem das variadas formas de alienações mentais, que aumentam assustadoramente nos espaços emocionais da sociedade odierna. Então, constata-se, o espírito Manuel Filomeno, ele constata de fato a grande contribuição da ciência, desses que investigam a mente, e em especial as suas respectivas patologias, que muitas vezes consegue eliminar, outras minimizar, em especial nesse fenômeno que aumenta assustadoramente, que são essas dificuldades ou essas patologias que atingem a saúde mental. E pelo desenho que vamos percebendo da nossa sociedade, podemos até ousar em dizer que cada dia ela se encontra mais doente emocionalmente, em busca de roteiros, mas que na incerteza de tê-los frente ao resultado que se aguarda, só aí gerando uma insegurança que vai, obviamente, trazer consequências bastante duras em relação a essa saúde. Desde os antigos conceitos dos humores de Galeno até as incursões mais profundas no inconsciente da personalidade, superando-se as crendices de que o cérebro não pode enfermar, as conquistas são expressivas, sem que hajam apresentado resultados mais tranquilizadores para as criaturas. De fato, nós vamos ver aí essa tese de Galeno, quando ele dizia que o equilíbrio, do corpo, da saúde, ela se dava através do equilíbrio de 4 líquidos do corpo: o sangue, a fleuma, que a fleuma nada mais é do que o líquido das nossas mucosas, a bilis amarela e a bilis negra. Então eles diziam que quando havia um equilíbrio desses líquidos, havia saúde. Então, desde essa visão antiga dos humores, até, obviamente, os estudos do inconsciente, do subconsciente, superando algumas crendices, essas conquistas elas são expressivas, mas ainda assim elas não se apresentam com resultados que nos tranquilizam frente a determinadas situações. As estatísticas demonstram que aumenta o número de enfermos mentais consumidos pelos impositivos desagregadores da sociedade. E, de fato, nós podemos dizer que a depressão, por exemplo, é uma verdadeira epidemia, talvez a grande doença do século. Então, todas as estatísticas apontam para essa realidade, dos problemas da saúde mental, é, apresentando-se como consequências dessas situações e vivências que temos de uma sociedade que se torna cada vez mais complexa. Estabelecidas as causas preponderantes, coercitivas e as predisponentes que levam às psicopatologias, os fatores endógenos e exógenos, ao lado dos traumatismos cranianos e das sequelas provenientes de enfermidades virósicas, as pressões psicológicas,
com as suas altas cargas de tensões, respondem pelos elevados índices das neuroses, das psicoses, das mudanças de comportamento. Então a gente vai ver, sim, determinadas situações que elas apresentam-se, entre aspas, de supetão, e aquelas outras que o indivíduo já traz, que são aquelas situações predisponentes, onde na sua intimidade ele já apresenta essa predisposição. E aí ele fala dos fatores endógenos e exógenos. Os endógenos já seriam essas tendências que o espírito traz, até mesmo já encontrada em determinados códigos genéticos, onde se aumenta a probabilidade dessa possibilidade e não a certeza de ter. E esses fatores exógenos, que são aqueles relacionados não só às pressões sociais, como também toda uma gama de situações, como ele coloca aqui, os traumatismos, as sequelas, né, que vai somando a esses fatores externos que podem gerar pressões psicológicas que cedo ou tarde, por falta de habilidade, às vezes, outras, pela dificuldade até de uma gerência, manter essa saúde mental. Constrições psicossociais em desabalado crescimento estão ceifando o equilíbrio do homem e conduzindo a distúrbios que se agravam. Aquilo que falamos, né? Esses fatores psicossociais, a pressão, as exigências, as metas, os anseios e tantas outras situações que poderiam ser aqui nominadas, mas que geram sobre o indivíduo uma situação conflitante que, quando não bem gerenciada, pode resultar em problemas para o psiquismo. A falta de orientação psicoterápica preventiva entre os indivíduos deságua nas aflições injustificáveis, que desencadeiam processos de desagregação da personalidade, conduzindo à loucura nas suas variadas formas. Então vejamos quão é importante essa orientação psicoterápica preventiva, no qual ela pode se dar diante de algumas situações e através de alguns mecanismos. E, indiscutivelmente, a presença de um profissional que possa auxiliar é de extrema importância, não necessariamente sendo a única forma nesse primeiro momento. Desestruturado, o indivíduo que não se enriqueceu de valores emocionais para enfrentar os sucessos ou os dissabores da vida tomba nas urdiduras da ansiedade, gerando perturbações psicológicas que se agravam a cada dia. De fato, podemos aí elencar algumas situações, né? Porque a figura do profissional, indiscutivelmente, ela é muito importante, ela ajudaria. Mas, se analisarmos com um pouco mais de cuidado, podemos dizer que dentro da nossa estrutura de lar, de família, se nós recebêssemos de fato uma educação e não apenas uma instrução, compreendendo os valores da vida, compreendendo como a própria vida ela se apresenta, que ela é feita de altos e baixos, e de maneira que quando estamos no baixo devemos aceitar a situação, mas não nos tornarmos conformados, no sentido de ser conformista, perdão. Então, é preciso compreender, aceitar, mas saber que aquele insucesso talvez seja um preparo, um estágio de maturação para o futuro sucesso. E que os dissabores também acontecem no meio de tantos sabores, para que as pessoas aprendam também nos momentos dos sabores a usufruir e alegrar-se da melhor forma. Porque em situações como estamos vivendo nesta experiência, passamos a vida do ano, né? Passamos o ano esperando o nosso período de férias para que venhamos a descansar. Mas quando todos os dias se tornam, entre aspas, férias, perde-se a graça. Então precisamos sim entender que a vida é feita desse jogo para um processo de maturação. Quando não se compreende a vida e esse nosso egoísmo fala mais alto, onde ela tem que apresentar os resultados que sempre desejamos, obviamente
cria-se aí frustrações. E nessas gera-se um sem número de situações. Mas ele continua, muitas vezes por influência do próprio meio ambiente, familiar, igualmente desconcertante, que acelera o distúrbio inicial até a instalação da enfermidade de curso demorado, quando ou se apresenta com recidivas constantes ou se transforma em quadro irreversível. Como falamos, às vezes essa influência, essa situação já começou desde cedo, e muitas vezes essas pessoas que contribuíram para isso não se apercebem quando agiram como um fator contribuinte. A linha demarcadora entre saúde e doença, no seu curso sinuoso, encontra na área das enfermidades mentais menos campo de limitação, pelo fato de o indivíduo transitar de um para o outro estado com frequência e facilidade. É muito complicado nessa linha demarcatória de um momento de estabilidade para um outro de instabilidade. Diferentemente quando olhamos para determinadas patologias, não mais do psiquismo, mas patologias que atingem o nosso corpo físico, né? A parte orgânica, onde conseguimos delimitar sinais e sintomas, e essa variação, essa mudança de quadro, ela se dá frequentemente dentro de determinado tempo. O que não conseguimos estabelecer com muita clareza é essa situação entre uma condição de saúde e de doença nesse psiquismo. Sendo muito complexa a definição de normalidade mental, os dados que lhe estabelecem as expressões não podem ser aplicados com êxito, em se considerando a quase infinita gama de comportamentos humanos. Então, de fato, essa gama é muito complexo, o que torna essa situação bem mais difícil, né, de se estabelecer com tanta convicção. Estabelecidos os parâmetros da normalidade, quaisquer incursões em outras faixas de conduta chamam a atenção para uma análise que objetiva evitar a queda pela rampa do inabitual até o tombo na alienação. Então, compreendendo aquilo que deve se enquadrar como uma normalidade, de alguma forma cria-se uma faixa de conduta, e essas que começam a variar é um sinal de alerta para que possamos, nessa análise, dar um auxílio ou propor um auxílio inicial para que não se chegue a uma situação mais complexa. Examinado o homem na sua legítima realidade, tem-se que considerá-lo como o resultado de um espírito imortal que é, a exteriorizar-se mediante o perispírito, órgão intermediário responsável pela programação e formação do corpo no qual se movimenta na Terra. Eis aí a grande descoberta quando Allan Kardec faz as suas pesquisas, junto a tantos outros que conseguiram, através da ferramenta da mediunidade, no qual Allan Kardec não era portador, mas entrando em contato com indivíduos que eram portador, teve ele a possibilidade de aprofundar essa sonda da investigação e nos trazer, obviamente, a realidade do espírito que transcende. Sendo este o ser imortal, aquele que traz a bagagem e que vai se exteriorizar através do perispírito, que é o elemento de ligação entre o espírito e a matéria, sendo a matéria desenhada por este modelo organizador biológico, que é o perispírito. E a partir dali, ele imprime nesse corpo toda uma gama de situações e de tendências que irão gerar, obviamente, as condições que aqui nos encontramos na Terra. Pré-existente à vida física e a ela sobrevivente, deve ser estudado como sendo o resultado das suas multifárias experiências, nas etapas reencarnatórias do passado de onde procede, graças às quais logrou a saúde temporária ou a transitória enfermidade. Então vamos entender que esse espírito ele traz a sua bagagem reencarnatória, e através dessas inúmeras encarnações ele vai apresentar nesse momento o resultado daquilo que conseguiu angariar ao longo das experiências pregressas. Podemos dizer então que hoje o homem é a sua síntese, a síntese de tudo aquilo que ele trouxe,
apresentando no corpo aquilo que se faz de maior necessidade para o seu reenquadramento junto ou perante as leis divinas que se encontram na consciência. Aceitando, porque legítimas, as explicações da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise a respeito da saúde mental, não podemos, os espiritistas, nessas causas únicas, fixar todos os comportamentos alienados, dissociando o espírito qual se ele não existisse. Então, devemos aceitar, sim, porque é legítimo, a visão, bem como a terapêutica da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise. No entanto, na medida em que somos espiritistas ou espíritas, nós sabemos que não se encontra apenas nessa análise dessas ciências, porque frequentemente essas enxergam o indivíduo do momento da vida intrauterina até o dia atual, não conseguindo às vezes a explicação ou destravar, vamos usar esse termo, o indivíduo diante de algumas fobias que ele traz, porque não encontra na atual existência a explicação para esses fenômenos. Então, temos que entender que este espírito é portador, ele traz a sua bagagem, então são informações legítimas a da ciência, indiscutivelmente, mas não podemos dissociar jamais da realidade do espírito imortal. Individualidade eterna, desde quando foi criado, é o princípio inteligente do universo, responsável pelo próprio crescimento, na direção da fatalidade para a qual está destinado, que é a perfeição relativa a atingir. Então vejamos que o espírito é o princípio inteligente do universo. Ele sai da mão do Criador simples e ignorante e transita até a sua fatalidade, que é ser feliz. Quando vai depender de o quanto ele optar pela a conduta das leis morais. Arquiteto do destino, mediante as leis da justiça que nele se encontram em germe, representando a consciência cósmica, tudo quanto faz se lhe transforma em bênção ou desdita, conforme a qualidade da ação desenvolvida. Então, tudo que se planta vai se colher. De tal maneira que não há uma punição, há apenas a responsabilidade de que o indivíduo tem de colher aquilo que plantou. Dessa forma, vamos sendo educados, pouco a pouco. Graças a isso, torna-se herdeiro de si mesmo, no largo processo de evolução no qual se encontra situado. Perfeito. Deus não pune, Deus não castiga, mas ele se expressa através das leis morais, em especial dessa, deixando aos seus filhos a responsabilidade de arcar com as consequências. Obviamente que para isso, ele, como sendo Deus soberanamente justo e bom, enviou ao longo do tempo inúmeros luminares para nos apontar o rumo, para nos falar de leis que estão acima das leis humanas, que são as leis morais, e que o indivíduo, quando delas se afastam, geram profundas complicações para si próprio. Essa reação se torna mais evidente, excetuados os fenômenos teratológicos mais chocantes, na área das doenças mentais. Ou seja, esse fenômeno, né, desse colher vai se apresentar também nessas áreas das doenças mentais, imprimindo nos implementos constitutivos da cerebração, bem como dos sistemas nervosos e das glândulas de secreção endócrina, os conflitos e desconfortos, as cargas de crimes não justiçados do ontem. Hoje a criatura humana ressurge em cursa nos quadros graves da esquizofrenia, da catatonia, do autismo, das psicoses profundas. Então, determinadas ações que foram executadas no passado e que muitas vezes ficou sem ter sido pego pela justiça humana, tornam-se fatores de culpa que, adentrando no mundo do espírito, ao retornar à matéria, irá expressar-se através dessas situações catalogadas nas ciências da mente. Sem dúvida,
por efeito de sintonia vibratória, vincula-se, no momento da reencarnação, a gametas portadores de genes propiciatórios, de futuros distúrbios ou de por vindoura harmonia psicofísica. Vale lembrar aqui, para aqueles que quiserem aprofundar essa questão da sintonia vibratória, voltar para os 3 primeiros capítulos deste livro, desta série que estamos aqui, e reler a maneira com que esse espírito ele se vincula através do perispírito ao gameta, trazendo ou atraindo esse gameta, que traz os genes propiciatórios para o acontecimento desses distúrbios futuramente. É a lei divina que não falha. E o homem atraindo para si aquilo que se faz necessário para o seu reajustamento perante a própria consciência. A mente culpada ao reencarnar-se, fugindo à responsabilidade de antigos crimes, bloqueia o campo da razão, gerando estados autistas lamentáveis, como forma de esquecer ou destruir os focos de recordações dolorosas e cruéis. Então ele busca fugir de si próprio. Poderíamos dizer que é uma auto-obsessão. Quem quiser mergulhar um pouco mais neste assunto, em especial falando do autismo, uma explicação espírita, onde ele estará vinculado a esse processo da auto-obsessão e a fuga de algumas responsabilidades adquiridas no ontem, indicamos uma obra do mesmo autor desse livro, do Temas da Vida e da Morte, que é chamado Loucura e Obsessão. É muito bom essa obra que irá esmiuçar com detalhes esse contexto. Nas manifestações fóbicas, encontramos o espírito impregnado das emoções rudes que o venceram, vitimando-lhe o corpo anterior. Seja através da catalepsia que o levou à tumba, seja por outra ocorrência no qual o pavor se lhe fez tão chocante que agora ressurge como um medo incontrolável que desconcerta e aparvalha. Por que isso? Porque nós somos espírito imortal, trazemos a nossa herança, e nesse processo de herança, dependendo do fenômeno causador, ficou marcado em nosso psiquismo. E aí, no processo da reencarnação, trazemos essas fobias que estão atreladas a outros momentos e que precisam, sim, de uma terapia segura para a superação desse quadro. Em toda e qualquer manifestação anormal do comportamento, o espírito encarnado é o agente que responde pela própria aflição. Qualquer situação, pensar, sentir e agir é sempre fruto do espírito imortal e nunca do corpo, que traz apenas a possibilidade do espírito manifestar-se na sociedade em que vivemos. O corpo é apenas o instrumento do espírito, e assim deve ser compreendido. Daí porque quando tratamos apenas o corpo, não atingimos a causa verdadeira, que é o espírito imortal. Idiotia, imbecilidade, atraso mental são remanescentes de suicídios espetaculares, quando a rebeldia e o orgulho exacerbado estilhaçaram a casa mental em utópica tentativa de fuga à responsabilidade, assim perdendo o corpo, mas não se liberando dos fenômenos desencadeadores que ora exigem reparação, recuperação. Poderíamos ir adiante em outros quadros que também se apresentam: a idiotia, a imbecilidade, o atraso mental, às vezes a anencefalia ou a hidrocefalia. São todos esses fenômenos que se apresentam como consequência de atos praticados no passado, em especial aqueles onde se optou pelo suicídio, utilizando-se de armas de fogo ou de outras situações que vieram a atingir essa parte nobre do nosso corpo físico, que é o elemento decodificador da mensagem do espírito. Como no momento da ação o perispírito sofre este impacto, no momento em que ele reencarna, ele expressa o desequilíbrio no momento da formação do seu corpo físico. Daí porque podemos dizer que é uma bênção para o espírito que expurga, que bota para fora o desequilíbrio,
retornando ao plano espiritual posteriormente, e agora com a sua formação comum, né, superado o momento de ter que resgatar através da reencarnação. Noutros capítulos defrontaremos justas psíquicas entre as vítimas de antanho e os seres seviciadores. Os algozes e penitentes que os infelicitaram, dando origem a obsessões, ou a intercâmbios mente a mente, corpo a corpo, em desforços desditosos. É preciso lembrar que muitos que nós vivenciamos no passado e que prejudicamos ainda se encontram fora da matéria, alguns encarnados e uma boa parte desencarnada. E como não avançaram na compreensão do fenômeno da causa e do efeito, da ação e da reação, alimentam ainda o ódio, a busca da vingança, e esse próprio sentimento o imanta o seu futuro, ao seu passado, né? Ao antigo algoz. E que agora, através desta atração entre o algoz e a vítima, muda-se esse panorama e nós teremos agora a influência num capítulo complexo, repleto de detalhes, que é aquele capítulo das obsessões, onde Allan Kardec nos traz de maneira peculiar no Livro dos Médiuns, e que iremos perceber que também contribui para esses fenômenos da falta da saúde mental. Carregando a consciência culpada em matrizes que se fixam no inconsciente profundo, as telas delicadas da organização perispiritual estabelecem-se os vínculos da desídia perturbadora, a envolver ambos os litigantes em lutas inglórias, que só o amor consegue pacificar. Então, como havíamos falado anteriormente, essa consciência de culpa gera essa matriz que faz com que atraia esses espíritos e crie-se esse vínculo que vai gerar essas consequências tão difíceis. Na trama e urdidura das obsessões, os agentes vingadores insistem na pugna, até que a vítima tombe irremissivelmente, iniciando-se com o desconcerto da emoção, o quadro da loucura. Então vejamos que a medicação, a psicoterapia são todos instrumentos válidos para a manutenção e para a busca do equilíbrio. Não obstante, só a terapia espírita, e que passa, obviamente, pela mudança de conduta, da reeducação daquele que sofre, para conseguir libertar-se do indivíduo que lhe foi vítima no passado. Igualmente, se há de considerar que, sendo o espírito em si mesmo o responsável pela saúde ou doença de que se torna instrumento, mesmo quando se estabelece a loucura, quase sempre piorando-lhe o quadro, manifestam-se perturbações de ordem obsessiva. Então, mesmo diante do quadro clássico das patologias, nós iremos perceber que frequentemente existe a figura de um obsessor piorando esse quadro, de tal forma que é sempre bom tratar esses dois ângulos, né, do ser encarnado, que traz de fato alterações, mas lembrando que este que passa por isso é um espírito, entre aspas, culpado, que que agiu de forma equivocada e que gera sobre si frequentemente a perseguição de outros espíritos. Imprescindível que se estabeleça em caráter de urgência uma psicoterapia preventiva para a saúde mental, iniciando-se a programação através do estudo dos valores ético-morais que devem ser incorporados pelos indivíduos, mediante o cultivo do otimismo, das conversações e leituras salutares. Então, é imprescindível que se inicie essa terapêutica, e ela já nos fala preventivamente dessa realidade do estudo ético-moral, para que a gente não venha a incorrer em futuros quadros de doença mental. Na convivência fraternal, motivadora de solidariedade, de afirmação e valorização da vida, elementos esses que propiciam a renovação interior,
e a preservação da paz como do equilíbrio, indispensáveis para que seja estabelecida essa saúde mental decisiva para o progresso do homem. Assim, investe-se no ser imortal, porque sabemos que cedo ou tarde a situação há de se estabilizar aqui ou mais adiante, mas o ser precisa reeducar-se para que não venha, a uma vez passado por esse período de expiação, voltar a cair no engano e angariar novos débitos. Que possamos refletir de fato da importância que é enxergar a ótica do espírito, porque é ele o causador, é ele que trará as consequências, mas também é ele que terá a condição de recuperar-se frente à consciência cósmica. Até o próximo capítulo.